E aí, pessoal, boa tarde a todos. Nessa live de hoje eu vou falar sobre um tema que não é um tema muito complexo, que é a questão do regime inicial. Como é que o juiz, depois de fazer a dosimetria da pena, fixa o regime inicial de cumprimento de pena? Como é que ele vai lá e diz, olha, o regime inicial de cumprimento de pena será esse aqui. O regime inicial de cumprimento de pena será esse aqui. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona a fixação do regime inicial? E o regime inicial, pessoal, como qualquer outro aspecto inerente à teoria da pena, está atrelado à ideia de que a pena será individualizada. Então, eu estou colocando aí para vocês a Constituição, e vocês estão vendo o artigo 5º, no inciso 46 da Constituição, e o artigo 5º, no inciso 46 da Constituição, ele trabalha exatamente com essa característica. A lei regulará a individualização da pena. Depois ele cita ali modelos de pena, ou tipos de pena, ou espécies de pena que o legislador poderá utilizar, mas o grande ponto aqui é que ele estabelece a individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena. Então, a pena tem que ser individualizada. E quando ele traz aqui a individualização da pena, a gente pode falar que a individualização da pena vai acontecer em 3 momentos distintos. O primeiro momento por parte do legislador, o legislador ele traz regras que individualizam a pena, ou seja, ele traz para a aplicação da pena critérios que são individuais, seja na dosimetria, seja na fixação do regime, etc. Ou seja, a própria lei fixa balizas individuais para a pena como um todo. Em segundo lugar, a individualização da pena ocorre na fase da dosimetria, ou seja, na fase judicial, no momento de aplicar a pena ao agente. E uma terceira etapa, que é a etapa da execução da pena. Então, a individualização da pena, ela abrange esses 3 momentos. Ela abrange essas 3 etapas. A primeira etapa é a etapa legislativa, a lei individualizando, trazendo critérios de individualização. Uma segunda etapa, que é a etapa judicial de aplicação da pena. Então, o momento da condenação, quando o juiz condena alguém pelo crime, quando o tribunal condena alguém pelo crime e realiza a dosimetria da pena. E uma terceira etapa, que é a etapa da execução da pena. Então, o momento em que a pena será executada, e como a pena será executada, essa execução deverá observar determinados critérios. Então, essas são as 3 fases da individualização. A fixação do regime inicial passa pelas 2 primeiras fases. Passa pela fase legislativa. A lei traz elementos de individualização do regime inicial, lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, quando traz aqui uma espécie de uma tabela para realizar a individualização do regime inicial. E depois ela passa por um segundo momento de individualização, que é o momento judicial. Legal? O juiz vai ter influência sobre a escolha do regime inicial. O juiz poderá transitar entre regimes, a depender da situação concreta. Então, obviamente, que a fixação do regime inicial passa, em primeiro lugar, e é isso que você não pode esquecer quando for responder uma questão de prova, por balizas legais, de individualização legislativa. O legislador, no parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, que você está vendo aí na tela, ele disse lá, olha, o condenado, vejam, o condenado é o indivíduo, é o condenado, o indivíduo. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então ele traz uma regra aqui fixa, mas veja que essa regra fixa não é uma regra de caráter objetivo. Ele não está dizendo que no crime tal o regime terá que ser fechado. Ele está falando do condenado, individualização. O condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos. O condenado a pena superior a 8 anos. Então, isso significa dizer que aqui há um critério de individualização. O juiz individualizou a pena na dosimetria,
E ao individualizar a pena na dosimetria, ele agora fixa que o regime inicial será esse. Fixa que o regime inicial será o regime fechado. Então fica bastante claro que o legislador aqui usa um critério de individualização. A pena do condenado, não é a pena do crime X ou Y ou Z. É a pena do condenado. E aí a pena do condenado será aplicada de forma individual e vai resultar num quanto que é individual. Então, se a pena do João por aquele crime foi acima de 8 anos, ele irá para o regime fechado. Acima de 8 anos, pelo menos um dia, 8 anos e um dia. Depois, na linha B, ele diz, o condenado não reincidente. Olha a individualização. Reincidência é um caráter individual. Eu sou reincidente, ele não. Eu sou primário, ele é reincidente. Então, é um critério individualizador. O condenado não reincidente, portanto, primário, cuja pena seja superior a 4 anos, então ele foi condenado a uma pena acima de 4 anos, e que não exceda a 8, então a gente está falando de uma pena que está entre 4 e 8 anos, legal? A pena fixada foi superior a 4 anos e um dia, pelo menos, até 8. Até 8. E ele é não reincidente, ou seja, ele é primário. Ele poderá iniciar no regime semiaberto. Poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Poderá. O que significa dizer isso? Né? Significa que poderá não ser. Poderá no semiaberto, mas pode ser que não. Ou seja, se possibilita aqui que o juiz transite para o fechado. E eu já menciono isso. Ou seja, o que a lei está dizendo é, olha, ele pode começar direto no semiaberto, mas pode ser no fechado. No aberto, não. Mas pode ser no fechado. Então, aqui o juiz vai ter uma opção, entre aspas, de colocá-lo no semiaberto ou de colocá-lo no fechado, mas eu já falo disso na sequência. Se ele for reincidente, interpretação ao contrário senso. Se o não reincidente, condenado de tanto a tanto, poderá no semiaberto, é porque o reincidente não poderá. Ou seja, para o reincidente sobra o fechado aqui. Então, ele irá para o regime fechado. Já a linha C determina que o condenado não reincidente, então, de novo, o critério de individualização da primariedade, cuja pena seja igual ou inferior a 1 ano, então ele foi condenado de um dia até 4 anos, eu falei 1 ano, né? Desculpem, de um dia até 4 anos, poderá iniciar o cumprimento desde o início no aberto. Então, vejam só, primário condenado até 4 anos, poderá iniciar no aberto. Poderá. Então, ele pode no semi ou pode no fechado também. Mas ele poderá iniciar no aberto. Ele tem esse direito, ele tem essa possibilidade de iniciar no aberto. A lei deu a ele essa possibilidade. Beleza? E quando ele diz aqui poderá, é no sentido de que essa é a regra. Então, um primário condenado até 4 anos, como regra, começará a cumprir a pena dele no regime aberto. Um condenado a pena superior a 4 anos até 8, primário, poderá iniciar, ou seja, a regra é iniciar no semiaberto. Agora, se ele for condenado acima de 8, aí a regra é o fechado. Mas voltando lá para a linha C, o condenado a pena até 4 anos, primário, poderá iniciá-la no aberto. Se ele for reincidente, interpretação ao contrário senso. Se ele, sendo primário, poderá iniciá-la no aberto, se ele for reincidente, ele não poderá no aberto. O que significa isso? Se ele for reincidente, ele terá que ir para o semiaberto ou para o fechado. Ele não poderá no aberto. É só você trocar. Se o não reincidente, leia-se, primário, poderá iniciar o cumprimento no regime aberto, é porque o reincidente não poderá iniciar no aberto. E se ele não poderá iniciar no aberto, o que sobra para ele? O semiaberto ou o fechado. Como a lei não disse isso expressamente, o STJ fez uma súmula 269, dizendo isso, que o primário condenado até 4, que o reincidente,
que o reincidente condenado até 4 anos poderá iniciar a pena no semiaberto. Então, olha que interessante. Primário até 4 anos, aberto, mas pode no semi ou no fechado. Reincidente até 4 anos, semi-aberto ou fechado. Primário de 4 a 8, né? Acima de 4 até 8, semi-aberto, mas pode ir para o fechado. Se for reincidente, fechado. E acima de 8, fechado. Então, a gente tem determinadas situações, primário abaixo de 4, reincidente abaixo de 4, e o primário entre 4 e 8, onde o juiz teria opção de botar no aberto, no semiaberto ou no fechado, ou, nos outros casos, no semiaberto e no fechado. E como é que ficam essas situações quando o juiz tem opção? Parágrafo 3º aqui do artigo. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com a observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Ou seja, quando sobrar nessa tabela opção para o juiz irá fixar a pena observando o critério do artigo 59. Então, ele vai se socorrer dos elementos do artigo 59. Ele irá lá no artigo 59, que é mais conhecido de vocês como sendo o dispositivo para fixar a pena base, como sendo as circunstâncias judiciais de fixação da pena base, mas o juiz irá lá no artigo 59 para fixar o regime, porque o 59 não tem só a finalidade de fixar a pena base. Olha lá, primeiro, as penas aplicáveis dentre as combinadas. Se eu tenho um determinado crime que tem pena de prisão ou multa, lembra? Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Como é que o juiz escolhe? Beleza? Como é que o juiz escolhe? No furto privilegiado, o juiz poderá diminuir a pena de 1 a 2 terços ou condenar somente a multa. Como é que ele escolhe esse ou condenar somente a multa? Analisando o artigo 59. Depois, aí sim, ó, fixação da pena base. O juiz vai fixar a quantidade de pena aplicável dentro dos limites, que é a primeira fase da dosimetria da pena, é a fixação da pena base. Depois, ele vai fixar o regime inicial. Olha aí o regime inicial. Então, quando a tabela do 33, parágrafo 2º, for taxativa, acima de 8 anos é fechado. Ponto, é fechado. Tá, beleza, fechado. Mas quando ela estiver no poderá, primário condenado até 4 anos, poderá no aberto. Ah, então pode também no semi, pode também no fechado. Mas esse pode também no semi, pode também no fechado. Beleza? Vai ser analisado pelo juiz com base no artigo 59. É o artigo 59, com esses elementos aqui, ó, que vai servir de fundamento concreto para que o juiz fixe um regime mais severo. Que vai servir de fundamento concreto para que o juiz fixe um regime mais severo. O juiz só pode fixar um regime mais severo do que aquele que a pena permitir quando ele fizer isso com base no artigo 59. Então ele vai ter que usar a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, os elementos do crime, circunstâncias, motivos, consequências do crime, para fixar o regime inicial. Então não basta o juiz dizer assim, o roubo é grave. A pena do roubo é de 4 a 10. Imagina um primário sem arma, sem nada, foi condenado na pena mínima, 4 anos. Os critérios de dosimetria estavam todos favoráveis a ele, ele foi condenado à pena mínima de 4 anos. Um primário condenado a 4 anos por um roubo tem direito a começar a pena no regime aberto. Aberto. Legal? Tem direito a começar a pena no regime aberto. Porque ele é primário e foi condenado a 4 anos. Aí não cabe ao juiz ir lá na sentença e escrever assim, mas o roubo é um crime que tem violência ou grave ameaça, o roubo é muito grave. Olha só, o roubo é muito grave. O roubo. Não é esse roubo, é o roubo. O roubo é muito grave. Está individualizando? Não. Não está individualizando.
Então, a súmula 719, 718, essas duas súmulas tratam desse ponto, o regime inicial. 719 e 718 do STF vem dizer, olha, a opinião do juiz quanto à gravidade do delito não é fundamento idôneo para fixar um regime mais severo. A mesma coisa está na súmula 441 do STJ. A súmula 441 até busca algo a mais, né, que é tornar a sentença congruente. Se o juiz fixou a pena base no mínimo, não pode agora querer fixar um regime mais severo. Legal? Imagina, o juiz fixou a pena base no mínimo. O que significa fixar a pena base no mínimo? Olha aqui a pena base. Significa que ele analisou o 59 e foi todo favorável. E se o juiz analisou o 59 e foi todo favorável, como é que ele quer agora, no inciso de baixo, regime inicial, dizer que o 59 é ruim? Entende? Então, a 718, 719 do STF e a 441 do STJ vem dizer, olha, para o juiz colocar alguém que faz jus a um regime mais benéfico num regime mais severo, ele precisa motivar de forma idônea. E a opinião dele quanto à gravidade do crime não serve. Porque a motivação idônea é o artigo 59. Tanto que se ele fixar a pena base, olha o STJ, no mínimo legal, o regime vai ter que ficar no mais benéfico possível. Então a ideia é muito simples. Eu sou primário, fui condenado até 4 anos, o meu regime é aberto. O juiz pode me tirar e colocar no semiaberto ou até no fechado? Pode, desde que ele faça isso fundamentadamente. Desde que ele faça isso fundamentando nos elementos do artigo 59. Se ele não fundamentar nos elementos do artigo 59, essa decisão precisa ser reformada. Essa fixação no regime mais severo será indevida. Então, percebam que a combinação do 33, parágrafo 2º, que já trata ali de 2 elementos de individualização, que são individuais. Primariedade versus reincidência e quanto de pena aplicado. Quanto de pena aplicado é fruto da individualização. Então, o quanto da condenação e a reincidência ou primariedade. Depois vem o 59 e agrega a isso culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, tudo individualizado. Ou seja, a fixação do regime é por um critério de individualização. Por isso, quando a lei de crimes hediondos, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, que foi criado em 2007 para sanar uma inconstitucionalidade. Foi criado em 2007 para sanar a inconstitucionalidade quanto à progressão de regime. Mas eu não estou falando disso. Então, quando o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, introduzido pela Lei 11.464 de 2007, afirma que o regime inicial de cumprimento de pena nos crimes hediondos ou equiparados terá que ser fechado. Olha só, terá que ser fechado. Ele viola a Constituição. Por que ele viola a Constituição? Porque ele viola a individualização da pena. A fixação do regime inicial não pode ser pelo crime praticado. A fixação do regime inicial tem que se dar de acordo com a quantidade de pena, a primariedade, a reincidência e os elementos do artigo 59. Culpabilidade, personalidade, antecedentes, os elementos do artigo 59. Ou seja, não é possível o juiz querer fixar, o legislador querer fixar uma regra dizendo, olha, nesse crime tem que ser esse regime. Quando ele diz nesse crime tem que ser esse regime, ele viola a Constituição. Aí muita gente diz assim, mas se obrigar o crime hediondo ao regime fechado fosse inconstitucional, então o 33, parágrafo 2º, deixa eu chegar nele de volta. O 33, eita, fui embora. O 33, parágrafo 2º, a linha A, quando obriga o regime fechado na condenação acima de 8 anos, também seria inconstitucional. Porque ele também está obrigando o fechado. Não. Quem afirma isso, afirma porque não entendeu o critério de individualização.
Uma coisa é eu dizer condenado acima de 8 anos. Quem foi condenado acima de 8 anos? É a pena do crime? Não, é a pena do João. O João foi condenado acima de 8 anos. Então, o João foi condenado por um crime, uma pena acima de 8 anos. Se o João foi condenado a uma pena acima de 8 anos, essa pena está individualizada. E aí o legislador pode fixar a regra, dizendo, olha, nessa pena individualizada, o regime será fixado dessa forma. Agora, o legislador não pode pegar o crime em abstrato e dizer, para esse crime, não tem regime aberto, não tem regime semiaberto, o regime é obrigatoriamente fechado. Quando o legislador faz isso, ele obriga num regime fechado pelo crime, ele viola a Constituição. Ele viola a individualização da pena. Diferente, claro, óbvio, diferente, por exemplo, do juiz se deparar com um tráfico de drogas, pegar um crime equiparado aí de ontem, a pena do tráfico é de 5 a 15, ele condenou esse cara, porque tinha lá alguns elementos contrários, condenou esse cara a 7 anos. E o cara é primário. Condenou a 7 anos primário, eu estou na faixa do semiaberto. 7 anos primário, semiaberto. Aí o juiz fala e disse, não, mas nesse caso concreto, esse cara, embora seja primário, tem um mau antecedente, porque ele tem uma condenação anterior que já prescreveu a reincidência. Ou porque ele teve uma condenação durante o processo aqui. Por um crime anterior, claro, mas durante o processo. Então, embora primário, ele tem mau antecedente. E esse mau antecedente lá no artigo 59, olha lá, o mau antecedente não está no artigo 59? Está. E aí o que eu estou fazendo? Individualizando a pena. O mau antecedente está no artigo 59 como sendo um dos elementos de individualização. Então o juiz vai lá e diz, olha, como esse cara tem esse mau antecedente, beleza? Como as circunstâncias desse crime foram essas aqui, que eu entendo que são mais, né, era crack em grande quantidade, embora primário. Então, como as circunstâncias desse crime aqui foram circunstâncias de maior reprovação, eu entendo que ele tem que ir para o fechado. Aí tudo bem. Ninguém está dizendo que vai automaticamente para o aberto. Se as circunstâncias de individualização do artigo 59 forem contrárias, o juiz irá fixar o fechado. Ou a gente não confia no juiz. Então é necessário entender isso. E talvez você não confie num ou no outro juiz específico, porque sabe alguma coisa que ele fez, mas você não confia na magistratura, pelo amor de Deus. Então é óbvio que esse poder é do juiz e não do legislador. O legislador até pode, por critérios de individualização. Legal? O legislador poderia criar uma regra dizendo que todo reincidente deve iniciar o cumprimento no fechado? Poderia. Poderia. A gente iria analisar sobre outros aspectos, né? Proporcionalidade, dignidade, mas na individualização, ok. O condenado reincidente começará sempre no... Legal? O condenado reincidente em crime hediondo. Ah, beleza. Eu não estou falando do crime hediondo, eu estou falando do condenado reincidente nesse tipo de crime, ou seja, individualização. Então, é isso que é o elemento que tem que ser utilizado ali. Legal? É esse que tem que ser o elemento utilizado ali. É um critério de individualização. É isso, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.